Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam joinha, tá? Nós vamos começar lá em Geografia, a apostila do segundo bimestre agora, tá bom? Então, vocês peguem a apostila ou acompanhem junto comigo aqui no Positivo On a apostila de vocês, tá? Nós vamos lá então, começando. A gente vai falar no segundo bimestre sobre espaço rural brasileiro. Quando a gente fala em espaço rural brasileiro, é claro que a gente tem que falar sobre o campo, ou seja, a área rural, e sobre a cidade, que é a área urbana, né? Dentro da área rural e dentro da área urbana, a gente vai ver que acontecem muitas atividades, né? E existem setores dentro dessas áreas. Por exemplo, existem lá os setores primários, secundários e terciários. O que são os setores primários? Ou seja, aonde eles ficam? Eles ficam na área rural, ou seja, eu vou retirar da natureza no setor primário. Então, eu vou retirar tanto usando, vamos dizer assim, né, o extrativismo mineral, vegetal, né, o extrativismo através da pecuária, através da agricultura, né? Então, a atividade primária, aonde que eu retiro? Eu retiro no campo, na área rural, tá? Atividade secundária. A atividade secundária é quando eu vou transformar o que eu tirei do campo. Então, por exemplo, tem lá as indústrias, as fábricas, lá onde eu vou transformar o que eu tirei do campo, eu vou transformar em algum produto. Então, vai ser o que? No setor ou na atividade secundária. Aí a gente vai ver também que existe a atividade terciária. O que é a atividade terciária? É o comércio, né? São áreas que vão prestar serviço para a população. Ou seja, o comércio, os hospitais, as escolas, tudo que vai prestar serviço para a população entra na atividade terciária, tá? Então vamos lá. Atividade primária, o setor que se relaciona com o que? Extrativismo, pecuária e agricultura. A gente vai ver que o extrativismo ele se divide em animal, vegetal e mineral, tá? E a gente vai ver todos os tipos de extrativismo, depois a pecuária e depois a agricultura, ok? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver o que? Nessa área a gente vai ver que existe um município, né? Mas como eu falo, qual que é a diferença de cidade e município? Cidade é esse aqui, é a área central, tá? Essa área central é a cidade. Quando eu falo município, eu falo tudo isso aqui, eu estou falando sobre tudo, sobre o campo e a cidade, tá? Então, aí eu moro no município de Faxinal, então eu não moro na cidade, eu moro na área rural. A área rural, juntamente com a área urbana, né, a gente chama de município, tá bom? Então, não é só a cidade que eu vou falar, eu moro no município de Faxinal. Município é tudo, tanto a área rural quanto a área urbana, tá? Aí tem uma atividade aqui, que vocês podem ir fazendo junto comigo aqui, os setores. Quais são os setores da economia brasileira? Né? Primário, secundário e terciário. Onde se localiza cada setor? O setor primário, como eu já havia dito, espaço rural. O setor secundário, espaço urbano, porque são as indústrias, né, as fábricas. E o setor terciário, também no espaço urbano. Quais as atividades que eu desenvolvo em cada um deles? No primário, né, que é no rural, eu vou desenvolver a agricultura, a pecuária e o extrativismo. No secundário, são as indústrias, né? Vou fabricar, vou transformar o que eu peguei aqui no primário. O terciário são o quê? São comércios, os serviços que vai estar disponível para a população. Exemplo de cada um desses. Qual é o exemplo do primário? Plantação, criação de gado, extração de recursos naturais. Secundário, as fábricas, as construtoras. E o terciário, as escolas, os hospitais, os mercados, né? Aí vem os tipos do extrativismo. Primeiro lá, o mineral. Quando eu falo extrativismo, vem de extrair, de retirar alguma coisa da natureza, tá?
Então, quando eu falo extrair, eu vou retirar alguma coisa que já existe na natureza, né? No caso do extrativismo mineral, a gente fala assim, ó, por exemplo, o Brasil conta com importantes jazidas minerais na sua estrutura geológica. Isso quer dizer que o Brasil tem muitas jazidas de petróleo. O que são jazidas? São locais onde existem muito daquele petróleo, ou, muito daquele mineral, ou petróleo, ou minério de ferro, ou outros tipos de minério. Então, quando a gente fala que quando tem muito minério, a gente chama de jazidas, tá? E isso, claro, é muito importante para a economia do país, né? Quanto mais petróleo o país tem, quanto mais minério de ferro, quanto mais alumínio, quanto mais aço, quanto mais minério o país tem, mais ele vai poder retirar, transformar isso em recursos econômicos, né? E também exportar esses recursos para outros locais. Aí tem lá, tem vários minérios com muita importância, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é o que é o minério, os recursos minerais, ou seja, o que é o extrativismo mineral, tá? É a retirada do quê? De minérios da nossa litosfera, da nossa estrutura geológica, tá? Aí vem o extrativismo animal. O que é o extrativismo animal, né? Se eu for lá numa represa e estiver pescando um peixe que foi colocado lá para ele ser criado lá para as pessoas virem pescar e pagar, não é o extrativismo animal. O extrativismo animal, como o próprio nome sugere, é a retirada ou a captura de espécies animais, tá? Então eu vou no mar, né? Eu vou pescar o que já está lá, eu vou retirar o que já está lá, né? Então eu vou extrair o que já tem na natureza. Então a pesca é um tipo de extrativismo animal, tá? Por exemplo, ó, a pesca artesanal, que é desenvolvida ao longo da costa em águas continentais, como rios e lagos, compreende desde atividades para subsistência e técnicas mais simples, né? Muitas pessoas vivem do extrativismo animal, ou seja, da pesca no nosso país, tá? Daí tem lá a pesca industrial, né, que apresenta grandes características e mais sofisticadas. Por quê? Porque essa pesca industrial é quando as pessoas, as empresas, vamos dizer assim, mandam trabalhadores com navios, né, que já tem tudo para ser transformado, transformado o peixe que eles vão pescar lá, eles já vão transformar, enlatar o peixe, né, ou salgar o peixe. Ele já vai trazer o peixe pronto, eles vão para o meio do oceano lá, pesca o peixe e ali eles já fazem todo o processo que eles têm que fazer para já chegar no porto já com o peixe pronto, né? Então, por exemplo, se é uma sardinha, eles já vão cozinhar a sardinha, já vão colocar no óleo, já vão enlatar. Se é um salmão, a mesma coisa, eles vão enlatar o salmão. Se é um bacalhau, eles vão salgar o bacalhau, eles já vão preparar para o peixe chegar no porto pronto, né? Por isso que fala que a pesca hoje em dia já é industrial, né? Já está mais sofisticada. Então eles levam para o meio do oceano navios preparados para quando chegar no porto o peixe já chegar prontinho para ser vendido, tá? Só que existe também no meio, né, vamos dizer assim, do extrativismo animal, muitas coisas ilegais. Uma delas é o quê? O tráfico de animais silvestres ou animais silvestres, que é o quê? É a retirada de animais ilegalmente da natureza para ser vendido. Isso é proibido, isso é crime, né? Então, hoje em dia estima que o tráfico de animais ou a retirada de animais gera muito dinheiro. Então, muitas pessoas querem tirar os animaizinhos da natureza e levar para outros locais para vender. E isso não pode, isso é ilegal, tá? Isso não é um extrativismo animal. E é claro que existem vários órgãos que fiscalizam isso aqui, né, para que não aconteça. Mas mesmo assim acontece bastante ainda no nosso país isso aqui, tá? Mesmo com muita fiscalização.
Agora o extrativismo vegetal, tá? O extrativismo vegetal é voltado para quê? Para recursos vegetais, é lógico, né? Retirada de fibras, de madeira, de semente, de raízes, de frutos, né? Tudo isso está ligado a florestas, a áreas florestais, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um ribeirinho, né? Trabalhando, coletando açaí, né? É um tipo de recurso vegetal. Então, o extrativismo vegetal ele pode se tornar formas, vamos dizer assim, formas seguras, né, de assegurar o desenvolvimento de regiões. Só que tudo que a gente vai fazer, ou tudo que a gente for extrair da natureza, a gente tem que extrair de maneira sustentável. Ou seja, pensar no recurso, pensar no dinheiro que eu vou estar tirando, mas também pensar no meio ambiente. Porque se a pessoa for lá e extrair sem cuidado ou sem pensar no meio ambiente, ela vai estar destruindo o meio ambiente. Então, hoje em dia, principalmente as áreas florestais, elas estão sendo muito monitoradas, né? Por quê? Porque pode sim desenvolver o extrativismo vegetal, mas de maneira sustentável, de maneira que eu vou pensar também no meio ambiente, não só no dinheiro que eu vou estar retirando dele, tá? Aí tem lá, ó, a região onde mais se pratica o extrativismo vegetal no Brasil é o norte, né? E não é só o açaí, vários outros produtos, babaçu, carnaúba, muitos outros produtos são retirados e principalmente para fazer cosméticos, né? Para a área de indústria de cosméticos são retirados da região norte, tá? Biopirataria e o látex da Amazônia. O que é biopirataria? Já está dizendo, ó, pirataria é o quê? A exploração ou a manipulação, né? A comercialização de recursos, de espécies, de animais ou vegetais contra as normas do governo. Ou seja, de forma errada, fazendo de forma errada, né? Por isso vem de pirataria, né? De forma errada. Então, esse aqui é o quê? Isso aqui é uma pessoa extraindo o látex, tá? De uma região aqui da Amazônia, tá? Então, a floresta amazônica, por muito tempo, ela foi alvo da biopirataria. Por quê? Porque eles extraíam todos os tipos de recursos, o cacau, outras drogas do sertão, o látex, né? Do qual, né, a gente vai fazer a matéria-prima para borracha, e era mandado para locais, de Manaus era mandado para locais como Londres, Nova York, né? E só que isso era feito de forma errada. Isso era feito de forma que estava prejudicando o meio ambiente brasileiro e dando privilégio para as cidades onde estava sendo levada essas matérias-primas, né? Então a gente pode ver aqui, ó, entre o fim do século XIX e o início do século XX, a cidade de Manaus era uma das mais ricas do mundo, semelhante às cidades de Londres e Nova York. Com tudo isso, a cidade foi prejudicada. Por quê? Porque vieram muitas pessoas praticar a biopirataria, ou seja, retirar, né, o látex, né, fazer a retirada ilegalmente, ou seja, eles não estavam pensando na natureza, ou seja, eles não estavam retirando de maneira sustentável. Eles vieram apenas para retirar toda a riqueza da região. Aí formaram-se, com o decorrer de muitos anos, formaram reservas, né? Reservas para... Quando a gente fala reservas, eram comunidades, né? Comunidades que se formavam para extrair alguns produtos de determinadas regiões na região norte. Então, por exemplo, ó, se a gente começar por aqui, exemplo de comunidades tradicionais que praticavam extrativismo de forma sustentável. O que quer dizer forma sustentável? Eu vou praticar, eu vou retirar o material do meio ambiente, mas eu vou estar pensando no meio ambiente de forma sustentável. Eu vou pensar na parte econômica e vou pensar no meio ambiente também. Então, foram lá os quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos e os caiçaras. Quem foram os quilombolas? Eram comunidades que viviam em antigos vilarejos, né, onde se formavam
eram formados por pessoas libertas da condição de escravos, e a maior parte da população era assim de afrodescendentes. Quilombolas por quê? Porque quilombolas ou quilombos eram os locais para onde iam os escravos que fugiam, né, da escravidão. Então, quilombolas eram pessoas que já não eram mais escravos, mas que eram descendentes de escravos. E eles praticavam agricultura, né, e criavam muitos vínculos. Eles ainda cultivavam os vínculos da herança cultural deles, ou seja, dos escravos. Então, na região que ficou determinada, né, a comunidade quilombola, eles praticavam agricultura, mas pensando no meio ambiente, né, de forma sustentável. Tinham também as comunidades seringueiros, né, que eles viviam da extração do látex, que era a substância para produzir a borracha. Também eles criaram, né, essas comunidades, mas pensando na natureza, ou seja, de forma sustentável. Os ribeirinhos também, que eram comunidades que viviam próximas aos rios, por isso ribeirinhos, que praticavam a pesca artesanal, ou seja, a pesca como fonte de renda para sustentar apenas a família dele, não era nada industrial, vamos dizer assim. Eles pescavam a quantidade de peixe, iam para as feiras e vendiam nas feiras esses peixes. E os caiçaras, que viviam na região também litorânea e que praticavam a pesca, só que envolviam confecções de redes e artigos artesanais. Então, eles também praticavam a pesca, mas eles vendiam também redes, né? Eles faziam a rede manualmente para pesca e vendiam tanto os artigos para a pesca e também pescavam, né? Praticavam também a pesca, ok? Então, agora eu vou deixar vocês fazerem as atividades, tá? Essas atividades que tem aqui. Essa que tem aqui também, ó, que é a partir do texto, que vocês vão ler o texto aqui, tá? A caça de jacarés visa combater a superpopulação em Porto Velho. Então, por que eles caçavam jacarés, tá? Vocês vão ler e vão responder isso aqui também no caderno, tá? E na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção, ok? Tudo de bom para vocês e até breve.